Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Estamos aqui com mais um vídeo dessa série chamada O Portador da Luz, o mito de Lúcifer. Tá? Então nós vamos abordar mais alguns aspectos. Eu não vou repetir aqueles velhos chavões, né? Se inscreva no canal, tá com o sininho de notificação, deixe seu like, aquela coisa toda que a maioria das pessoas sabe, né? Todo o YouTube repete isso. Se você quiser ajudar financeiramente esse canal, aí lá na thumb e-mail do canal tem o e-mail do Pix, ok? Mas não é para fazer eu milionário, quem dera, né? Antes fosse, né? Veja, eu vou dizer uma coisa óbvia aqui, tá? Se nós temos dificuldade de entender, tá, o mundo metafísico, deixa eu apagar aqui, tá? O mundo metafísico, certo? Então nós temos dificuldade de entender esse mundo metafísico. Nós temos dificuldade de entender este mundo extrafísico que eu uso aqui, que seria a realidade moroncial. Tá? E nós temos dificuldades imensas de entender até o nosso mundo físico. Tá? Porque se você for perceber, quem é que conseguiu entender até hoje a física, a biologia, a química? Quem que já dominou tudo isso? Ninguém. Então você olha para a civilização humana e vê que a civilização humana não tem ainda clareza de muita coisa, né? Do ponto de vista do mundo físico. Então, se os caras não entenderam o mundo físico, vão entender o mundo extrafísico, o mundo metafísico? Não vão. Por quê? Porque há uma coisa que as pessoas ainda não entenderam. E que eu vou repetir, nada precede a matéria. Ok? Não existe nenhum lugar, nem no mundo físico, nem no mundo extrafísico, nem no mundo metafísico, que não tenha matéria. Tá? Essas ideias que existem. O Javé está no mundo da antimatéria. Bem, em primeiro lugar, antimatéria não quer dizer que não tem matéria. Está dizendo que tem uma... né? E isso daqui você acha que coisa, uma solução explicável, mas então nós temos um mundo, tá, de 5%, ok, 5% de energia bariônica, que é aquela aonde nós podemos ver, ok? E aqui nós temos, tá? Então, a matéria, o átomo, né? Que é mas o átomo é composto de outros elementos, como o elétron, né? O nêutron e o próton. E fora isso, não existe os quarks, né? Se não der para ver, não se preocupe. Você está me ouvindo eu falar, tá?
nós temos algo maior ao redor desse, que é chamado de universo antimatéria. Mas esse universo antimatéria tem os mesmos princípios, tá? Tem átomo, tá? Porque sua vez tem elétron, nêutron e próton. No entanto, eles são de negativos e esses são de cunho positivo, tá? A diferença é essa. O que é que a ciência atual faz? É porque esses aqui estão submetidos à lei da gravidade, da gravitação, tá? Da gravidade. Tá? Então você vai entender isso aqui. Ok? E esses aqui, eles não estão submetidos à gravidade. Então a diferença entre um e o outro é isso. Mas até hoje não se conseguiu chegar a uma conclusão do que é que seja, tá? Por exemplo, porque isso aqui nada mais é, tá? Aí as canetas começaram a querer não prestar mais. Isso que significa aqui? Energia escura e matéria escura. Ok? E isso daqui ninguém conseguiu ainda desvendar. Tá? Mas mesmo no mundo, na realidade antimatéria, existe matéria. Porque dá a impressão de que quando você fala anti, é que não tem matéria. Não tem matéria. A energia escura e a matéria escura são matéria. Tá? Então nós vivemos dentro de 5% que nós achamos que conhecemos e não conhecemos. Tá? A gente nem conhece o microcosmos, que somos nós. Nós não conhecemos toda a potencialidade de um átomo, de uma molécula de carbono, enfim. Tá? Nós temos limitações a respeito disso. Agora imagine você tentando compreender o mundo metafísico. Mas por que você não compreende o mundo metafísico? Porque você parte lá de cima para baixo. Certo? Correto? Para você partir lá de cima para baixo, você tem que primeiro entender o que é que no mundo metafísico realmente existe. Porque meta quer dizer além da physis, além do mundo físico, da realidade física. E é preciso, muitas vezes, a gente diferenciar a palavra physis da palavra healer. Porque healer está ligado à matéria. Então, para você, em um vídeo passado, eu li um livro, um trecho do livro em que o escritor do livro fala exatamente isto, né? Que não foi o espírito, deixa eu olhar se eu vejo ele aqui, que não foi o espírito que deu o nome ao vento, mas o vento que deu o nome ao espírito. Então a gente sempre parte do material para o espiritual e não o inverso. Tá? Porque criaram fantasiosamente uma ideia de camadas e a realidade mental, a realidade astral, a realidade não sei o que tem mais, a realidade não sei o que tem mais. Então tem pessoas que falam com uma coisa assim tão natural. Olha, nós vamos passar para a quinta dimensão. O que é a quinta dimensão? Pergunta para a pessoa, se ela sabe. Como
a resposta esotérica não é a resposta mais adequada. Por que eu digo isso? Porque a ciência, pessoal, nada mais é do que algo que já foi chamado de magia. Então as pessoas acham que essas realidades aqui, que eu classifiquei aqui, elas estão separadas, como se fosse assim, em gavetas. Né? Isso aqui é uma cômoda, né? Igual você tem na sua casa, tá? E aí é separado. Né? Essa aqui é para blusa, essa aqui é para calça, essa aqui é para camisa, sei lá, cueca. Né? Não existe isso. Isso tudo está dentro de uma mesma realidade. Né? Não acredito que já acabou essa caneta. Nossa Senhora. Tá? Está tudo dentro da mesma realidade. Isso tudo aqui é um único emaranhamento. Então, se você quiser chamar isso, você chama assim, tá? Emaranhamento quântico. Né? Quântico. Tá. Ok? Então você chama isso de emaranhamento quântico. Quer dizer, todas as realidades estão, de uma certa forma, interconectadas, interligadas e assim por diante. Né? Então, você não compreenderá uma realidade sem compreender uma outra. Tá? Por exemplo, o livro de Urântia. O livro de Urântia, ele não começa contando a história do nosso planeta, ele começa contando a história de Deus lá da Ilha do Paraíso, do que aconteceu lá e tal, sobre os deuses, as deidades e tal, papapá, e aí chega na Terra. Aí ele vai contar tudo o que aconteceu na Terra até a formação dos humanos, etc. E tal. Ele vem percorrendo um caminho de cima para baixo. Ok? Né? Então ele começa com um mundo metafísico, explicando o mundo metafísico, o que é que ocorre, o que é que tal. Né? O livro, dentre muitos que eu conheço, é o que mais detalha explicações. Agora é preciso ter muita paciência de leitura e uma certa compreensão, senão você desiste nas primeiras páginas do livro. Né? Mas é muito importante a gente entender que quando nós estamos estudando a série Lúcifer, nós precisamos vislumbrar que a compreensão das coisas vai depender muito de como uma pessoa, o que a pessoa já traz na bagagem. Né? Ok? Então eu vou aproveitar e vou ler um trecho desse História do Mundo dos Anjos, do padre José Antônio Fortea, porque é assim, ele vai falar, né, o seguinte, o título do primeiro capítulo é assim, ó, como tudo começou. Aí, por que tu está lendo essa questão? Porque eu gosto de ler e gosto de usar o contraponto para partir para o ponto que eu quero. Tá? Se todo mundo pensasse igual eu, o mundo seria um tédio. Então, graças a Deus que tem gente escrevendo coisas que eu não gosto, porque aí eu vou lá, leio e desenvolvo o meu contraponto ou a refutação a respeito daquilo. Então ele começa dizendo assim, no princípio estava o ser. Presta atenção, porque você vai entender. Ele está fazendo uma analogia, né? Deixa eu pegar aqui o nosso querido apagador, né? Que eu já não sei nem por onde anda. Aonde anda o apagador?
Apagador, onde andarás? Gente, é incrível. Né? Aqui, ó. Eu pensei que os ET já tinham escondido esse apagador. Digo, já escondeu. Então, ele começa dizendo que no princípio existia o ser. E o ser que ele bota aqui no dito dele, não, eu não vou perder tempo com essa caneta. Com essa. No princípio era o ser. Então ele bota o ser dessa forma. Porque ele está se referindo ao quê? Ele está se referindo ao Ani. Essa palavra Ani, em hebraico, quer dizer o eu. Tá? O eu. O uno. Ok? Então ele diz, olha, no princípio era o ser. Então ele está dando o primeiro ponto, primeiro aspecto. Tá? Certo? Então ele diz, no princípio, preste atenção, né? Era o ser infinito. Então ele dá uma característica para este ser. Ele diz que esse ser é infinito. Tá? Portanto, ele não está longe da concepção de uno. Tá? Da concepção do Ani, ou do eu. Esse eu aqui é o eu divino. Ok? Aí ele vai e diz que há um outro aspecto deste ser. Né? Não é 3, é 2. Ele diz que há um outro aspecto desse ser. Que ele vai dizer a Trindade. Tá? Você pode chamar de Trindade ou Unidade. Ok? Então ele diz que existe a Trindade. O que é que os gnósticos dizem? Que existia o quê? O Uno, que existia a mente, né? Que existia o primeiro pensamento, a enoi, e que existia o logos. Então, ele não está longe do que os gnósticos estão abordando, falando. Imaginem Deus como sendo uma imensa esfera de luz branquíssima. Então, ele vai dar uma outra característica. Imagine que Deus é uma esfera de luz. Ok? Certo? Novamente, lembro-lhe que tenho que recorrer a termos limitados, a comparações que comparam o incomparável. E é claro, você vai usar uma comparação, você vai comparar coisas com o incomparável, porque você não tem outro caminho. Por isso que eu digo que quem quer conhecer as coisas da metafísica e não conhece nem sequer o mundo físico, está completamente perdido, porque não vai entender. Então, Deus não é uma esfera, Deus não tem forma alguma, geométrica alguma, tá, de dizer ele. Mas prestem atenção, ele está se referindo, como ele é um padre e é cristão, ele está se referindo a quem? Ele está se referindo ao Deus do Antigo Testamento. Tá? E nós não estamos nos referindo a isso. Nós já pulamos isso aí. Não estamos mais nessa série. Essa série nós já passamos. Tá? E aí ele diz: imagine o grande Deus como sendo uma esfera de luz
de proporções infinitas. Essa esfera de luz estava no meio do nada. Então, uma outra característica, isso aqui estava aonde? No nada. Então, ela estava presente onde? No nada. Tá? No vazio. No kenoma. Né? No caos. Você está entendendo? Então, vamos supor que aí ele deu esse exemplo, vamos chamar isso aqui do que a gente sempre chama, pleroma. Ok? Só que o pleroma ele só começa a existir porque primeiro tem um núcleo aqui, tá? Que nós chamamos de uno. É dele, desse ponto, tá? Que nós vamos chamar aqui de singularidade. Inicial. Ok? Então, dessa singularidade inicial, ele vai dizer, né? Aí eu estou pegando esses aspectos aqui. No meio do nada, uma esfera resplandecente no meio da escuridão mais absoluta. Então, ele vai dizer que isso aqui tudo, aqui, é escuridão. Então, isso aqui é realidade antimatéria. Ok? Então, pleroma está no centro, tá? E ele diz, está no meio do nada, a esfera resplandecente no meio da escuridão absoluta. Então, observe que se essa esfera aqui, tá? Ela é uma esfera brilhosa, extremamente, né, tal, mas ela está no meio da escuridão, tá? Ela está no meio do caos. Então, é como se aqui tivesse o início, né? O ponto de singularidade. Ok? Aí ele diz assim, é a escuridão perfeita. Ele não está falando de uma escuridão imperfeita, tá? Ele não está falando da escuridão enquanto treva, no sentido negativo, né? Ele está falando exatamente do nada, do vazio, do kenoma, do caos, né? Ok? No princípio existia apenas essa esfera. Então, no princípio estava só essa esfera aqui. Só estava esse aqui. Só estava a singularidade inicial. Estava só. Só o eu aqui, ó. Preste atenção nisso, que é muito importante, tá? É importante. Senão você não consegue compreender nada do que a gente vai continuar estudando. Nós vamos entrar em estudos sobre metafísica que, meu amigo, se a pessoa não tiver o mínimo de noção, não consegue entender. Tá? Então, no princípio existe apenas essa esfera. Ninguém a contemplava, ninguém podia vê-la, porque não havia ninguém, não havia nada, só ela. Essa esfera de vida trina, porque aí ele vai dizer que aqui já existia uma trindade, né? E a gente sabe que o uno existia só, tá? Claro que depois o uno vai fazer esse processo, que é criar o nous, a enóia e o logos, né? Tá? O nous, né? O nous, tá? O espírito, o primeiro pensamento e o logos, ou a mente
tá? Ele já imagina que isso já existia dentro dessa esfera, né? No mundo dito cabalístico, eles vão dizer que existia o Ani, alguns, né? Depois começa a existir o Ain Sof, tá? Eu escrevo assim, mas tem outra forma de escrever. E o Ain Sof, alguns escrevem Aur, assim, com U, e outros escrevem com O, tá? Aor. Então, no mundo cabalístico, ele vai dizer exatamente que existia aqui, no princípio, um eu, um núcleo individualizado que vai se contrair para gerar, tá, essas três figuras aqui. E os gnósticos vão contar essa mesma história de outro jeito, contando isso aqui. Ok? Então, aí ele está aqui dizendo exatamente, no princípio, né? Ninguém podia ver, essa esfera trina era a luz e era grande, com milhões de oceanos de luz. Milhões de oceanos de luz. Era colossal como milhares de universos. Enquanto vocês vivam, nunca poderão imaginar quão difícil é para mim lhes expressar uma forma simbólica e que a que nós percebíamos da parte de Deus. Permita-me utilizar a imagem da esfera para falar de Deus, a imagem de uma esfera grandiosa, porque nele reinava a perfeição, como apenas pode se expressar na geometria. Então ele vai usar a geometria sagrada para descrever o quê? Que a única coisa perfeita que pode existir é o quê? É uma esfera. Ok? A esfera para falar de Deus, imagem de uma esfera grandiosa, porque nele reinava a perfeição, como apenas pode se expressar na geometria. Mas, ao mesmo tempo, era limitado como o mar. Por que como o mar? Porque o mar, ainda que ele seja extenso, grande, ele chega um momento que ele é limitado pela terra. O rio, por mais largo que ele seja e grande, ele é limitado. Tá? Então, essa esfera era limitável. Está limitada. Tá? Mesmo cheia de vida, Deus se mostrava mesmo cheio de vida, Deus se mostrava a nós. O que nós víamos era como uma esfera infinita cheia de mares de vida. Por essa razão, percebíamos através dos raios que atravessavam os véus, tá, dele, para que possam compreender. O que nós víamos na cena mais próxima da imagem do Sol, cuja luz surge e radiadora e límpida atrás das nuvens de uma tormenta que se abre. Reunindo todos os conceitos tão pobres, vocês ficarão com uma ideia bem próxima do que descrevo. A trindade da vida girava alto em seu interior. E está usando uma expressão teológica para dizer que a trindade ela está contida um ser dentro do outro. E ela é chamada pelos teólogos de um termo que quer dizer a dança. É como se os três estivessem dançando num círculo, né? Girando. Tá? Então, podemos dizer que isso acontecer, né? Girava em seu interior, fluía no seio dessa esfera. De repente, nasceu algo. Tá? A primeira vez aconteceu alguma coisa na esfera.
Não podemos dizer que isso há milhões e milhões de séculos atrás, porque de fato não havia tempo. Mas entre aquele antes e depois houve 1000 eternidades e depois a eternidade após a eternidade. Antes do primeiro agora, tá? Houve uma incontável série de séculos sem tempo. E foi assim no momento previsto, no exato instante antes do qual não houve instante, que uma voz poderosa ressoou no interior da esfera e disse: faça-se. E a esfera surgiu uma luz, aquele que se assemelha de longe a uma flor que se estende suas pétalas brancas. Esse instante era semelhante àquele de quando uma coroa surge para suas pétalas. Aquilo parecia como uma explosão de luz em câmera lenta. Nos aproximemos dessa luz, veríamos cada feixe de luz estar formando milhões e milhões de seres angélicos. Então, no momento em que ele dispara, ele diz o faça-se, começa a surgir dentro dessa esfera os aeões. Muitos. Os gnósticos falam de 30, mas tá, simbolicamente começou a surgir, né, além dessa trindade, né, começa a surgir os aeões. Os aeões, tá? Começa a surgir aqui. Então você imagina o local em que ali tudo, meus amados, é sincronismo. Ali tudo é unidade. Ali tudo é perfeição. Ok? Certo? Então você está entrando dentro de uma realidade que nós estamos, o escritor está usando uma simbologia para descrever, porque não tem outro jeito para você fazer isso, tá certo? Tá? Então, a certo momento ele diz, bem, aí ele disse faça-se e começaram a surgir os anjos, né? Nós não chamamos de anjos, chamamos de aeões, né? Né? Cada natureza angélica era como uma pequena estrela, havia estrelas de todos os tamanhos. Cada ser angélico resplandecia com sua própria luz. Cada um emitia uma música em particular. Se for possível usar a expressão, cada um mostrava um rosto espantado, felizmente perplexo ante o espetáculo do Criador. Quer dizer, no momento que os aeões, ali, o nous, a enóia ou a pronoia, ou como chamam, o barbelu, e o logos começam a interagir, começam a surgir as outras vidas. Você já imaginou pipocando vida, tá? Seres, tá? Entes, tá? Surgindo e vindo a partir da luz, né? Eram muitos aeões, eram muitas divindades, tá? Né? Então aquele ambiente ficou repleto de vida. E aí os gnósticos chamam esse ambiente total, da totalidade, de pleroma. Tá? Você entende? De pleroma. Então, só que chegou um momento, aí começa a grande história. Chega um momento em que um aeon, por um motivo meio que egoísta, resolveu que ele queria criar, ele queria emanar como um criador, ele queria conhecer o Uno e tal. E esse aeon se chamava Sofia. Ok?
Então ela se agita aqui dentro, né? Esse agito cria um certo desequilíbrio. Então ela resolve sair fora. Aí quando a Sofia sai daqui, gente, eu já expliquei isso, ela vai para cá, ó. Vai para o nada, vai para o vazio, vai para o... Mas como ela era um Aeon, ao chegar nesse ponto, ela cria o quê? O que acontece? Ela gera o quê? A substância primordial. Ela gera a substância primordial. E, por conseguinte, ela gera um filho chamado Pial da Baote. Ok? Ele vai pegar esta substância aqui. E como ela se afastou dele por ele ser muito diferente dos seres daqui, né? Ele resolveu se denominar Deus. Ele disse, eu sou Deus e não há outro. Ele pega essa substância e começa a moldar o mundo extrafísico e o mundo físico. O mundo extrafísico já surge pelo impacto da Sofia. Parte da Sofia, desse impacto da Sofia, parte dela acaba vindo em direção à Terra, gerando a matéria, porque é por isso que ela é chamada de Sofia Arcamote. Porque Arcamote é a parte dela que cai, tá? Do qual ele vai utilizar, o Demiurgo vai utilizar, para fazer a matéria. Mas por que a matéria sai errada? Primeiro, por causa da própria mente do Demiurgo. Ela era uma mente doentia. Ele era um ser extremamente errado. Por quê? Porque ele não tinha equilíbrio, porque ele não foi gerado pela contraparte. Então, quer dizer, ela teria que ter tido esse ser com o Cristo, que era a contraparte dela. Não teve. Então, o que aconteceu? Ela gera um ser disforme, sem forma. Ele não era nem Aeon, né? Não era um Aeon, mas tinha, né, os poderes dela. Tá? E como ela escondeu ele numa nuvem, ele resolveu, ele olhou para um canto, olhou para o outro, né, lá no caos, né, e disse, bem, não tem ninguém, eu vou criar as coisas para... Né? Aí os gnósticos vão usar este símbolo, porque quando ele cai, aí eles vão dizer que existe aqui uma separação, que é o mar primordial. Isso aqui, ó. Né? Então a Sofia cai para cá, mas ela não ultrapassa aqui o mar primordial. Só que ele não, ele é jogado daqui para cá. Ela lança... ele é lançado para cá, abaixo do mar primordial. Quando ele olha daqui para lá, ele enxerga o homem, né? o antropos, tá? Ele enxerga o antropos. É como se ele estivesse aqui debaixo da... Você já mergulhou numa piscina, né? Então, quando você mergulha e olha para cima, você vê a pessoa lá em pé na beira da piscina, mas você vê de modo, né, tremuloso. Você não consegue definir bem nem quem é a pessoa, ok? Foi isso que aconteceu. Ele olhou, ele não conseguiu distinguir direito assim quem era, né, aqui. O que era que estava acontecendo aqui? Quem era esse ser? Como ele era? Mas ele percebeu as silhuetas e tudo. Então ele pega e diz, bem, eu vou fazer um igual.
Só que ele começa criando primeiro o quê? Os arcontes, que são os filhos dele. Ele começa a gerar filhos, emanar filhos da parte dele. E as emanações dele são imperfeitas como ele é imperfeito. Tá? Então começam a sair seres totalmente disformes, igualmente a ele. Tá? E não satisfeito com isso, ele resolve criar o quê? Os anjos. Anjos no sentido de que eram ali uma espécie de terceira geração. Né? Primeiro ali os arcontes. Tá? Ele cria os anjos, 365 é um número simbólico, que é um anjo para cada dia da semana, e para cada dia do ano, na verdade. Né? E aí ele cria os chamados seres intermediários, os djinns, os daimons que eu falei ontem, etc, etc. Tá? Então, depois é que ele resolve criar o ser humano. Mas aí há um problema. Que é quando você encontra a narrativa das tabuletas da Suméria, você vai perceber que o que se diz a respeito da criação do homem é que eles pegaram, tá, um símil, tá, que já estava ali no seu estágio de andar e etc, né? O Homo erectus ou o Homo habilis, né? E resolveram fazer uma modificação genética nesse ser. A história da Bíblia é muito semelhante à história das tabuletas da Suméria, contanto que, claro, foi maquiado com uma outra linguagem. Os gnósticos também reproduzem isto, mas também com uma outra linguagem, dizendo que cada anjo foi pegando um pedaço para criar o ser humano. O ser humano foi criado assim, igual quando vai se montar um carro numa fábrica, vai se botando peça por peça. Vocês imaginam isso aí, né? Então, vocês imaginam, bem, um ser imperfeito está criando uma outra criatura que ele viu de baixo para cima e achou que tinha visto corretamente. Então nós somos uma espécie. O ser que ele viu era como se fosse um ícone, né? Ontem eu falei. Então quando ele viu aquilo ali, gente, ele disse: não, eu vou criar um desse para nós. Então vamos criar um para ser semelhante a nós. É? E aí, o homem nasce, mas não consegue andar, consegue se mover. O antropos, né? A humanidade surge, mas não consegue andar, não consegue se mover. Era como se fosse um zumbi. Então, a Sofia, ela clama por socorro para o pleroma. Então, a Barbelô resolve mandar o Elelete e os 5 luminares, né, em direção a Sofia para socorrer ela. E aí, os luminares, que eram uma espécie de aeons mais poderosos, eles chegam e sopram no ouvido Ial da Baote a ideia de que para ele soprar sobre a criatura para que ela viva. E ele faz exatamente isso. O problema é que quando ele faz isso, ele joga para dentro do ser humano a vida da mãe dele, né? Quer dizer, a parte de Sofia que está em nós, que é exatamente a centelha divina, pessoal. A centelha divina, ela está encapsulada dentro do nosso espírito. Entenda isso. Tá? E então nós ficamos repletos de luz, luminosos.
Tá? Por isso que Jesus vai dizer, vocês são a luz do mundo. Que Jesus olhava e dizia, eu não entendo como esse pessoal ainda não perceberam que eles são seres luminosos. Né? Então imagina que ele olhou e disse, nossa, eles são extremamente... Você ganhou consciência, você ganhou inteligência, você começou a despertar, e aí teve o conhecimento, e aí começou o conflito. E ele começou a tentar matar o ser humano por várias vezes, provocando reset constante, na tentativa de impedir que o ser humano desperte, que o ser humano acorde e descubra de onde ele veio. Por quê? Porque a centelha que está encapsulada no nosso espírito vai dizer para nós, olha, você não é daqui. Tá? O livro do Gênesis, e aqui me permitam dizer, o Mauro Brigino, que é um cara extremamente... o que é que ele fala, gente? Isso é importantíssimo. O que é que ele diz? Que está claro para ele de que o Adão ele não nasceu no Éden, ele foi tirado de um lugar e colocado dentro do jardim do Éden. E aí ele fala que existiu 3 lugares específicos na Terra, aonde tinha 3 grandes Éden, tá? Um na África Central, um na América Central e outro lá no Oriente Médio, ok? Ao dizer isso, ele está dizendo para nós o seguinte, que da hora que esses seres criaram nós, em diferentes lugares houve o mesmo processo. É por isso que não vai se encontrar nunca o tal duelo perdido. Porque o ser humano não nasceu lá no Oriente Médio, nem na África e nem na América Central. E nasceram em ambos os cantos. Tá? Então é aqui que eu quero entrar para que você, introduzindo isso na sua mente, você imagine que nós estamos usando uma linguagem muito simplória para tentar explicar uma coisa que é bem profunda, mas que tem sentido quando a gente olha por esse princípio. Então você olha pelo princípio do seguinte, os arcontes são o que são por quê? Porque quem criou ele é o que é. Nós somos o que somos por quê? Porque quem nos criou é o que é. A diferença entre nós e os arcontes é que nós temos algo que eles não têm. Nós temos um espírito. Nós temos a centelha divina encapsulada dentro de nós. Tá? Esse é o X da questão, camarada. Se você vê o filme A Aproximação, ou A Presença, como alguns chamam, você vai ver que exatamente o que o ETzão vai dizer para eles é que ele queria entender essa energia que nós temos dentro de nós, uma aura, ele chama de aura, né? E ele pergunta exatamente se o menino e a moça conheciam essa pessoa. Quem é a pessoa? Jesus. Por que botar Jesus num filme de ET? Ele responde para eles no filme, porque ele é o elo de ligação entre tudo. Ele é o elo de ligação de tudo. Aí as pessoas não entendem que Jesus é a plenitude da divindade. Nele habita corporalmente. Olha só o termo que Paulo vai usar. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então nele está todo o pleroma. É como se toda a esfera que nós estamos falando estivesse nessa criatura que recebeu o nome de Jesus. Tá? Você está me entendendo? Jesus de Nazaré. Ok? Ele abrigou dentro dele
o Cristo, tá? Que é uma emanação do Logos. Então, o apóstolo Paulo diz que nele está toda a plenitude da divindade. Nele, em Jesus, habita, habitação, é morada de todo pleroma, quer dizer, é o plerô de toda a plenitude da divindade. Tá? Então Jesus chega na Terra luminosamente, brilhosamente, quando ele queria mostrar como ele era. Nossa, ele tinha poder sobre a matéria, queridos. Tá? Então ele mudava, ele se transfigurava, ele mudava de corpo, ele mudava de forma, ele sofria metamorfose. Tá? Então havia momentos em que não se sabia muito bem aonde ele estava. Ele desaparecia muito facilmente. Tá? A questão é que Cristo jamais pretendeu dizer que ele era Deus. Eu sou Deus, eu vim lá do pleroma e eu sou Deus. Não, ele, ao contrário, no Evangelho gnóstico de João, ele vai dizer exatamente que existe o Uno, né? Existe a Barbelô, ele vai descrever o que é que existe lá. E numa oração dele, ele diz assim: Pai, guarda-os, porque eles não são do mundo como eu não sou do mundo. Agora, é claro que você precisa entender o que termo é esse mundo. Tá? Agora, sem dúvida, Jesus estava dizendo para você: olha, você é uma luz. Você não é daqui. Aí é que entra os evangelhos gnósticos. Os escritos gnósticos. Por quê? Porque Jesus vai dizer: vocês não são daqui. A coisa é diferente. Vocês estão presos ao mundo físico, mas existem coisas que vocês não conseguem ver. E aí ele vai descrevendo todas as realidades que os evangelhos vão chamando de véu, né? Ele vai tirando o véu de cada coisa, mostrando cada coisa. Vocês imaginam o que é isso para pessoas que estavam ali sendo educados a despertar. A escola de Jesus era uma escola de despertamento. Tá? Então, quando você entende isso, você vai entender perfeitamente que quando se está falando, tá, de Lúcifer, Lúcifer nada mais é do que um ser, tá? E eu não estou dizendo que é esse ser aqui não, estou só sublinhando aqui. Ele nada mais é do que o Yaldabaoth, o Lúcifer, tá? A Septuaginta, e aqui eu vou entrar de novo nesse, né, vai falar dos Nephilim, tá? Que tem trazido grande confusão, tá? Então o texto lá na Bíblia está assim: ora, naqueles dias havia gigantes sobre a terra. Na verdade, aqui o termo não é gigantes, é Nephilim. Naqueles dias havia os Nephilim sobre a terra, e também depois, quando os filhos de Deus, quer dizer, os Benei Elohim, costumavam ter as filhas dos homens, e lhes deram filhos, e estes foram gigantes da antiguidade, homens de renome. Tá? A palavra grega para gigantes, em hebraico, a palavra é nafil, ou nefil, considerado um derivado da raiz verbal hebraica nefé, né? Que quer dizer nefal, quer dizer queda. Tá? Consequentemente, os caídos. No livro de Enoque, conta-se a mesma história no capítulo 6.
E aconteceu que, quando os filhos dos homens se multiplicaram nos dias de... nasceram-lhe filhas atraentes. E os anjos, os filhos do céu, vieram e desejaram e disseram um para o outro: venha, escolhamos esposas entre os filhos dos homens e geremos filhos. Foi exatamente o que é descrito nas tabuletas da Suméria, quando o Marduk resolve casar com uma humana. Os Zigigues, que eram uma espécie de terceira categoria de deuses, disseram também: nós vamos. Se tu vai casar, nós também queremos. E 200 desceram com ele para casarem. Os Zigigues, que equivalem aos Benei Elohim, os filhos dos Elohim, porque os Elohim eram os filhos de El. Tá? O aramaico, plural, irim, né? Teodósio, por exemplo, né? Ele traduz o seguinte: a raiz da raiz hebraico acordado, vigilante. Então ele traduz esse termo desses sentinelas como egregório, egregoroi, tá? Do grego, que na transliteração para o português se chama Grigori, que quer dizer vigilantes ou sentinela, aqueles que estão acordados, que observam, que guardam, que vigiam, tá? Guardando conexão com os anjos bíblicos que supostamente caíram do céu. Então, veja, na verdade, há um erro quando alguns fazem a afirmação, tá? Porque, deixa eu abrir aqui a tela. Há um erro porque o texto bíblico não diz que os Néfilim são filhos dos anjos com as mulheres. Isso é um erro de interpretação, porque o texto começa a dizer: havia Néfilins, tá? Que alguns escrevem desse jeito aqui, tá? Mas existe uma outra grafia também, tá? Havia as Néfilins sobre a terra. E também depois do quê? Que os filhos dos deuses tiveram relações com as filhas dos humanos e geraram homens famosos, homens poderosos, que nada mais são do que os Giborim. Esse é o termo usado para descrever os filhos dos Benei Elohim com as mulheres humanas, e não os Néfilim. Os Néfilim já estavam na terra quando os anjos descem. E qual é a origem dos Néfilim? A origem dos Néfilim, segundo o livro de Urântia, é que eles são descendentes dos assessores do príncipe que governava a terra, o Caligaça. Ele trouxe um grupo de seres para cá. Mas só que esses seres acabaram se misturando com os filhos de Adão e Fonta. Tá? E ao se misturar, essa mistura gerou seres extremamente altos. Tá? E eles habitaram uma região chamada região de Nod. A própria Bíblia descreve isso. E foi para lá que Caim foi. E é para lá que Caim encontra esse pessoal. E tudo indica que ele encontrou a esposa dele lá, nessa região de Nod. E, inclusive, o livro de Urântia vai dizer que foi daí que surgiu o mito da ideia de Néfilins como supostos filhos de anjos. Mas, na verdade, os Néfilins eram noditas que nasceram da relação
de seres, tá? Que não eram terrenos com seres terrenos. Eles eram chamados de assessores do príncipe, tá? Planetário. Então, quando eles cruzaram entre eles acabaram gerando seres supra-humanos, tá? E esses seres, por sua vez, supra-humanos, se relacionaram com os humanos. E aí geraram um outro grupo, os Nephilim. E assim, sucessivamente, foi surgindo grupos de seres, pessoal. Não só os humanos. Tá? Não só os humanos. Então, portanto, nós não somos os primeiros a nascer na Terra. E uma pena, mas nós fomos gerados, fabricados de uma maneira que, se você puder olhar dentro de você e olhar você assim com microscópio, você vai ver que você é uma máquina que tem um espírito assim, mas você é uma máquina. Uma máquina. Você olha dentro quando você vai fazer um exame de sangue ali, a coisa, é possível ver, por exemplo, seres pequenininhos se locomovendo como se fossem naves de um lado para o outro, parando ali e tal. Você vê que tem coisas incríveis. Então, a montagem do ser humano foi algo assim, né? Diríamos assim, de um observador, por isso que ele é chamado de Gadu na maçonaria, porque o cara foi um arquiteto, né? Um arquiteto mestre que organizou. Só que ele passou para a gente as imperfeições dele, não teve jeito. A nossa, diremos assim, nossa sorte é que nós temos algo que eles não têm. Por isso que você não vai ver ET sorrindo, ET nenhum sendo... Por quê? Porque eles, particularmente, eles não têm a centelha divina, eles não têm espírito. Eles são seres puramente psíquicos. Ok? Então aqui é que está o grande problema de algumas pessoas acharem que todo ET é bonzinho. Lembro da história lá de Varginha, que um dos militar que socorreu desses seres e colocou dentro do carro, morreu dias depois de uma doença que ninguém sabe o que era. Por quê? Porque ele foi, acidentalmente, ele foi arranhado pelo ser. Essa é a história que se conta. Então, por aí a gente já vê que eles não são algo do qual nós possamos conviver com eles, porque eles seriam extremamente nocivos à nossa existência. Se o cara pegou um negócio lá, que até hoje ninguém sabe qual foi o problema, tá? Morreu em poucos dias, então você imagina esses seres andando no meio da humanidade. Nós já somos todos lascados com um monte de doenças, e aí a gente ainda quer conviver com seres que... Né? Lembram do filme Guerra Entre Mundos, né? O que aconteceu? No Guerra Entre Mundos? É que os seres morreram porque eles não perceberam que aqui tinha bactéria, que nós convivemos muito bem com elas, e vírus, e alguns entram no nosso corpo e são logo diluídos porque temos imunidade, mas eles não tinham imunidade e eles morriam, tá? Então essa é a imagem que vale para nós e vale para ele, né? Então o livro de Enoque foi descoberto, na verdade, em 1773,
pelo explorador escocês James Bruce. Está escrito em uma mistura de aramaico e hebraico. Posteriormente foram encontradas outras duas versões. Curiosamente, James Bruce é também o homem que, 4 anos antes, descobriu um manuscrito de 78 folhas de papiro em copta árabe etíope, chamado Livros de Geu, e o texto sem título. Né? Trabalhei extensivamente no material durante estudos que fiz na Biblioteca Teológica da Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. Usei a tradução de Violette MacDermot, autora de um livro chamado A Queda de Sofia, que está preservado nos arquivos de Ambergane. Normalmente ela dá ao mito Sofia um toque redentor cristão. O Bruce Codex, como é chamado, é uma obra importante da literatura copta, que veio antes de Nag Hammadi, mas extremamente densa e confusa, carregada de jargão metafísico indecifrável. Em algumas passagens, porém, descreve a atividade dos paralementores, receptores, sobre os quais comentei aqui e ali, e consideram os paralentores, na verdade, arcontes que desertaram para o lado de Sofia, a mãe e da mãe Sol, tá? Sabaote, porque todo mundo sabe que houve um ser chamado Sabaote que resolve desertar do comando do Yaldabaoth e voltar para a coisa. E ele fica lá com a Sofia, né? Ele é colocado junto com a Sofia, certo? Na verdade, conheci uma vez em um sonho lúcido, são formas arcônticas femininas completas, como algo parecido com uma fenda genital. Aquele que conhecia era tão lustroso e elegante quanto uma escultura de Brancusi. A feitiçaria de Gaia é um grande chute. Então diz que os gigantes, esses Grígoras ou egrégoras, filhos de Deus, anjos caídos, o que quer que seja, copularam com as filhas dos homens, mulheres ligadas à terra. Dizia-se que a descendência desses anjos caídos, ou próprios anjos, em ambos eram os gigantes da antiguidade, homens de renome. Leia isto para dizer que os anjos caídos se tornaram homens, se eles não fossem homens em primeiro lugar. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Que, espera lá, como é que anjo, do jeito que é descrito, tá? Que é um ser que não tem forma corpórea e que, portanto, em tese, não deveria ter órgãos sexuais. Presta atenção nisso. Se bem que quando descreve uns anjinhos perto do coisa, estão tudo com aquele pintinho pro lado de fora, né? Você já viu. Mas na maioria das vezes, anjo é descrito para nós como um ser que não tem órgãos genitais, não tem pênis, não tem vagina. Então, portanto, como é que esses seres engravidaram as mulheres? Evidentemente que eles não eram anjos. Eles eram seres materiais, seres físicos. Não tinha droga nenhuma de anjo. Como é que... É tipo assim, você vai explicar uma coisa, né? De repente você chega num lugar, por exemplo, aqui na Amazônia, e aí, para explicar uma criança que nasceu, né,
é, de uma mãe que não foi violada sexualmente, de repente se dizer o quê? Olha, gente, ele é filho de Boto. E não pense que essa história aqui é mentira, porque há na região amazônica, em alguns lugares, os ribeirinhos têm preconceito terrível contra botos. Por quê? Porque eles diziam que geralmente os filhos dos botos, boto aqui equivale a golfinho em alguns lugares. Os filhos de boto têm um sinal na cabeça, como o golfinho tem. Não tem uma aberturazinha assim? Né? E essas histórias, elas existem, pessoal. Só que elas não são divulgadas, não são faladas. Por quê? Porque não é de interesse das pessoas acordarem as pessoas para verem determinadas coisas. Tá? Então, esses seres não eram anjos. Não eram. É por isso que eu digo, cara, é viagem na maionese o cara achar que os filhos dos deuses, né, desceram. Gente, os Benei Elohim eram seres de carne e osso. Tá? Era igual a época da mitologia grega, gente. Os Zeus, aquele pessoal lá, nossa, eles se disfarçavam de outras pessoas e tinham relação e faziam relação, copulavam com mulheres, aí geravam semideuses, etc, etc. Essa história é contada nas mitologias. Então eles não eram droga nenhuma de anjo, no sentido de como a gente compreende anjo hoje. Que a palavra anjo, em grego, quer dizer mensageiro, assim como na palavra hebraica, também quer dizer mensageiro, aquele que traz a mensagem de um Deus. Então não era porcaria nenhuma de anjo. Ser etéreo, ser espiritual. Como? Não eram. Eles eram seres supra-humanos. Né? Supra-humanos quer dizer que tinham poderes extrafísicos, capacidades extrafísicas diferentes dos humanos, que foram feitos para ser escravos dessa galera. Ok? Então, preste atenção nisso. Entenda profundamente que toda essa linguagem usada pelos espiritualistas esotéricos e cacete por aí que vai, são linguagem para manter muito mais você longe da verdade do que próximo da verdade, porque a verdade é que esses seres não eram anjo coisíssima nenhuma, nem tampouco deuses. Tá? O que aconteceu com os filhos dos Igigues, com as humanas? É? Porque é a mesma história contada com uma outra linguagem, dizendo que são os Benei Elohim que desceram e tiveram relação com as mulheres. Aí no livro de Enoque vai dizer que é os anjos, os grígores. Né? Então você vê que a razão de se falar de Lúcifer um pouco é isso, né? Um pouco isso. Tá? Então, então eu vou dar um pulinho aqui, tá? Só para a gente avançar um pouquinho mais. Os Slocas 1 e 2 são particularmente pertinentes aos Néfilins ou vigilantes. Observe que há mais de um, né, de arquivo para comentários. Abaixo está o material, mas antes, um comentário sobre a palavra Néfilin. A raiz hebraica quer dizer caído, descido, etc., né, jogado ao chão. Então, ele vai falar aqui sobre um romance que não vai acrescentar muita coisa
ao que nós estamos falando. Ele vai falar exatamente, olha. E a realeza desceu do céu, dizem no Meliche, mas o texto está corrompido e foi lido de forma corrupta, tá? Então, a realeza desceu do céu. É por isso que eu estou dizendo, as pessoas têm que entender um pouco da história da Suméria, porque senão você deturpa tudo o que está na Bíblia e o que os gnósticos falaram, tá? E aí, eu não vou entrar agora nisso, né? A magia dos anjos caídos, porque não vai, o vídeo vai ficar extremamente grande, tá? Mas de antemão, eu peço a você que assista os vídeos e reassista de novo. Porque, veja, eu me esforço para fazer a coisa mais simples possível para explicar. Porque o que eu quero não é criar mais uma espiritualidade ou um espiritualismo. Não, ao contrário. Eu quero apenas que as pessoas fujam desse misticismo desgraçado que acaba nos prejudicando, tá bom? Se a gente seguir a lógica, a coisa é bem melhor. Forte abraço e até o próximo vídeo.